Olha, continua aí a polêmica na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Os deputados de situação que querem votar o projeto, analisar o projeto da recuperação fiscal do governo de Minas, estão indignados com a obstrução feita por deputados da oposição e a situação lá é complicada, o que pode comprometer a vida financeira do estado de Minas Gerais nos próximos anos. Vamos acompanhar aí o pronunciamento de um dos deputados falando a respeito dessa situação em áudio e vídeo. Está acontecendo agora na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Vamos para lá. Obviamente nós esperávamos que a bancada do PT, da oposição aqui na casa, tivesse a mesma sensibilidade hoje para entender que esta, mais uma vez, não é uma questão de governo, mas sim de Estado. Infelizmente, não foram sensíveis às nossas reivindicações. Nós estamos aqui desde as 9 da manhã, já passam das 18 horas. Eles continuam intransigentes no posicionamento deles, começaram a fazer uma oposição que até agora eu não tinha visto aqui na casa, do quanto pior, melhor. E Minas correrá, a partir de agora, corre o risco de ter, a partir de segunda-feira, que pagar uma dívida de uma vez só, de mais de 16 bilhões de reais. Além disso, nós tínhamos um projeto que tratava da recomposição salarial dos servidores do magistério, dos professores do Estado, uma recomposição de mais de 12%, que também se vê, obviamente, prejudicado, porque não há como se tratar de uma recomposição para servidores da área da educação, apesar de serem todos merecedores, retroativa ao mês de janeiro deste ano, sem que a gente tenha possibilidade de pagamento. Nós estamos correndo o risco de termos um prejuízo de mais de 15 bi de reais. Então, a paralisação da votação do projeto de recomposição dos servidores do Magistério de Minas Gerais está diretamente ligada à obstrução irresponsável que foi feita hoje pela oposição, está diretamente ligada a este prejuízo irresponsável que a intransigência da oposição traz hoje à Assembleia Legislativa, coisa que eu não via aqui há muitos anos, e eu já estou aqui há mais de 20 anos. Então eu venho para lamentar. Estou aqui solidário com as deputadas e os deputados do nosso bloco que permaneceram aqui durante todo o dia, esperando que tivéssemos uma fumaça branca para podermos avançar nisso, que é uma pauta de Estado e não de governo, mas infelizmente a intransigência do PT e dos partidos que com ele caminham aqui na casa falou mais alto. Então, aos servidores da educação, a responsabilidade é digital de não termos a apreciação do projeto votado no dia de hoje e sem previsão de que isso volte a acontecer pelos próximos dias ou próximas semanas na casa. Está toda na mão daqueles que foram intransigentes durante todo esse dia e, por que não, durante toda essa semana. Eu estou há 2 dias recém-operado de uma cirurgia de apendicite, mesmo assim me desloquei para cá, estou aqui desde cedo na expectativa de que tivéssemos condições de votar após um acordo. Não foi possível, então eu estou vindo trazer essas péssimas notícias aos mineiros, que sofrerão as consequências de um prejuízo de 15 bilhões nas contas públicas. Não são 15 milhões, são 15 bilhões nas contas públicas, além de um prejuízo aos servidores de educação que não terão seu reajuste apreciado pela casa. Houve alguma exigência considerada impossível de ser atendida pelo governo? Eu estou até agora tentando receber alguma exigência da bancada de oposição. Durante todo o dia eu perguntei qual era o problema, porque aqui na casa, para todos os problemas se tem uma solução. Se tem uma coisa que eu aprendi aqui ao longo desses 20 anos, é que através do diálogo, qualquer problema se soluciona entre situação e oposição. E sempre foi trabalhado dessa forma. O que está acontecendo agora é algo que eu nunca vi, de uma irresponsabilidade gigantesca, que vai trazer prejuízo aos mineiros. Que venham então eles aqui agora responderem do porquê disso, né? Não tem, e é bom que fique claro, não há nenhuma razão para atrelarem o PAF, que é este projeto que não foi votado, que pode trazer um prejuízo de 15 bi ao Estado, com o regime de recuperação fiscal, como eles querem atrelar e têm feito isso em discurso no plenário, não há nenhuma ligação entre os dois. A situação do regime de recuperação está sendo tratada judicialmente, está subjúdice no Supremo Tribunal Federal, sendo votado nesse instante, nestes dias, pelos ministros daquela corte. Não há absolutamente nenhuma razão para que chegassem a esse nível de intransigência. Então nós estamos aqui, e o pior, não trouxeram nenhuma razão para a obstrução, para que a gente pudesse tentar resolver a obstrução. Então estou vindo aqui, solidário com os meus colegas, agradecendo aqui de público a cada um deles que se manteve presente aqui durante todo o dia,
para dizer que nós estamos ao lado de Minas e dos mineiros. Aqueles que se manteram intransigentes durante toda essa semana, e em especial no dia de hoje, têm que responder pelos problemas que serão causados a Minas. Deputado, e teve algum contato do governo de Minas com o governo federal para tentar negociar essa dívida, essa multa de 15 bilhões, para flexibilizar? Isso eu não posso te falar, porque eu passei o dia aqui hoje, eu não consigo ter essa notícia. Provavelmente, o governo do Estado irá judicializar essa questão, assim como fez com o regime de recuperação, que não foi apreciado pela Assembleia na legislatura passada. Provável que o governo tente evitar o prejuízo dos 15 bilhões na justiça. Isso é uma dedução que eu faço, até porque, à frente do governo do Estado, hoje, nós temos um gestor, ou temos um grupo de gestores responsáveis. Pessoas que não estão aqui para fazer discurso político e para fazer apenas política, estão aqui para cuidar de Minas e dos mineiros. Então é bem provável que eles se utilizem de todas as ferramentas que têm para poder evitar esse prejuízo dos 15 bi. Mas até lá, é bom. Bom, tá aí. Isso aí agora, né, na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, posição lá dos deputados, da liderança do governo do Estado de Minas Gerais na Assembleia Legislativa. E é uma situação realmente muito complicada, viu, gente? Obstrução feita pelo Partido dos Trabalhadores, a questão do reajuste dos salários dos professores e do PAF, né? Que é a questão do pagamento aí desses 15 bilhões que o governo teria até hoje. 16 bilhões, né? Disse aí o representante do governo nessa colocação. E isso pode causar uma consequência enorme para a vida financeira do Estado. Imagine o governo ter que retirar dos cofres de uma única vez 16 bilhões de reais para pagar a União. Então, para a situação, está clara aí que está havendo uma manobra, né, por parte da oposição ao governo para desgastar o governo Zema, inviabilizar o seu governo aqui no estado de Minas Gerais. Pelo menos é isso que está analisando aí a situação, o bloco de apoio ao governo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e a gente teme que os reflexos disso aí sejam danosos para a população de todo o estado de Minas Gerais, não só da área da educação na questão do reajuste, como principalmente o pagamento de uma única vez dessa dívida, que não foi uma dívida feita pelo governador Romeu Zema. É dívida de anos e anos e anos, de gestões anteriores do governo do estado de Minas Gerais, e que por conta desta obstrução aí dos deputados da oposição, o governo pode ter que pagar de uma única vez. Isso automaticamente inviabilizaria as condições financeiras e até o governo do estado para os próximos anos na gestão do governador Romeu Zema. É lamentável que situações como essas continuem acontecendo na política do estado de Minas Gerais. Aí a população é que tem que julgar, né? Inclusive, a posição dos deputados que se dizem defensores dos trabalhadores, mas que obstruem um projeto de votação de reajuste de salário para os próprios trabalhadores. Como é que pode uma coisa dessa? Vai entender isso aí, né? Vai entender. O Estado divulgou uma nota à imprensa que diz o seguinte: o governo de Minas informa que adotará medidas judiciais para buscar manter sua adesão ao Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal, o PAF. A medida tomada após a obstrução do projeto de lei por parte de deputados oposicionistas em minoria na Assembleia visa proteger o Estado contra o colapso das contas públicas, uma vez que, em caso de não adesão até o dia 30/6, hoje, portanto, o Estado de Minas terá que desembolsar de uma só vez 15 bilhões de reais, o que inviabilizaria não só o reajuste dos servidores da educação, mas também os estudos para recomposição geral, ameaçando até mesmo a manutenção do pagamento em dia a servidores e fornecedores. O governo de Minas reitera que ocupa o primeiro lugar no ranking de transparência entre todos os estados do Brasil. Segundo a Controladoria Geral da União, a CGU, as finanças do Estado estão detalhadas no relatório de gestão fiscal, publicado a cada quadrimestre, e que é público e pode ser acessado por qualquer cidadão. Inclusive, o último relatório publicado, referente ao primeiro quadrimestre de 2023, janeiro a abril, aponta que Minas ultrapassou o limite máximo de gastos de pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal, comprometendo 49,32% da sua receita líquida com o pagamento da folha. Buscar o judiciário é a única saída responsável diante
da irresponsabilidade praticada ontem contra os mineiros pela oposição, diz a nota do governo do estado de Minas Gerais. Gente, eu sinceramente esperava que isso fosse acabar um dia na política brasileira, né? Ninguém pode começar a sobressair nesse país e ter o nome cotado para concorrer a qualquer outro cargo que seja, que aí já começa uma guerra para tentar desgastar a imagem desse político perante a sociedade. Isso que está acontecendo com o governo do estado de Minas Gerais, esse ato praticado pela oposição ontem na Assembleia, pode inviabilizar projetos importantíssimos para todo o estado de Minas Gerais. O governo será obrigado a pagar 15 bilhões de reais de uma única vez, dívida que não foi feita pelo governador Romeu Zema. São dívidas de gestores anteriores que comprometeram as finanças do estado, inclusive parte desta dívida da gestão do antecessor, o Fernando Pimentel, do Partido dos Trabalhadores. E agora o governo que tenta essa renegociação e que teria o prazo até hoje, dia 30, para aprovação do projeto de lei, teve essa análise do projeto vetada pelos deputados de oposição na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Isso aí é uma vergonha para a situação política do nosso estado, já que o nome do governador Romeu Zema, pelo trabalho realizado principalmente no primeiro mandato, na sua primeira gestão aqui no governo do estado de Minas Gerais, obviamente sobressaiu na política nacional, fazendo com que rumores dessem conta de que ele pode ser um dos fortes candidatos à presidência da República em 2026, nas próximas eleições. Aí vem a tentativa da oposição de desgastar a imagem do governo, mas o desgaste não é para o governador, o desgaste é para a população, que pode ter consequências graves para o próprio servidor público do estado, como os professores que tiveram aí o reajuste da educação de 12%, obstruído pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu fico pensando numa região como a nossa, e que tem obras importantes do governo do estado, e que, se isso for concretizado, pode viabilizar essas obras. Inclusive o próprio Hospital Regional, sonho maior dos vales do Mucuri e do Jequitinhonha. Obras de asfaltamento que estão aí acontecendo em toda a região, sem contar inúmeros outros projetos importantes do governo de Minas que estão em andamento. Eu sinceramente espero que isso acabe um dia no cenário político nacional, que as pessoas, os políticos, tenham consciência de que os atos deles podem refletir positiva ou negativamente na vida da população. E a tentativa de desgastar a imagem de um governo não reflete apenas para o governo, reflete principalmente nas consequências para a sociedade, para quem depende do trabalho, das ações do governo e da própria Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. É lamentável que esse tipo de situação continue acontecendo apenas por questões de viés político-partidário em nosso país e principalmente aqui em nosso estado.